A história foi escrita. O Celtic venceu o Hearts no Celtic Park pelo placar de 3-1 em um dos jogos mais emocionantes dessa temporada 2025-2026 e com isso chegou ao seu 56º título na história da primeira divisão escocesa. Com isso, é o time mais vezes campeão da história do futebol do país e é sobre isso que nós vamos falar exatamente depois da vinheta. Fala galera do canal Camisa 5, tudo beleza meu povo? Como é que vocês estão? Antes de mais nada, como sempre eu já peço por gentileza que você se inscreva no canal, deixe o like, comente aqui embaixo na caixa de comentários sobre essa final insana que foi o campeonato escocês e também por gentileza siga o @canal Camisa 5 oficial lá no Instagram para você acompanhar as notícias do futebol europeu e do mundo por lá também, beleza? Bom galera, vamos falar então sobre essa final de campeonato que foi simplesmente incrível, né? Eu tinha feito já um vídeo, aliás, se você não viu, eu vou deixar o card passando aqui em cima para você assistir, caso seja, né, da sua curiosidade, sobre o pré-jogo, né? Quase que um anúncio ali do que estava por acontecer. Já estava passando também um pouquinho do contexto histórico que eu vou voltar a falar aqui nesse vídeo, mas assim, foi realmente um roteiro escrito pelos deuses do futebol, cara. Ninguém poderia prever uma final mais emocionante. E, aliás, o jogo, ele trouxe mais ainda do que a gente poderia esperar. Eu acho que foi, assim, um roteiro perfeito, claro, né? Sob a perspectiva do torcedor do Celtic. A do torcedor do Hearts, evidentemente, né? Que é uma tragédia você perder o título da forma como foi. Mas, enfim, para quem acompanha o futebol, para quem estava neutro no jogo de hoje, né? Sem torcer para nenhum dos clubes envolvidos ou para rivais dos clubes que estavam em campo, eu acho que foi assim um roteiro, um contexto perfeito e vamos falar então sobre tudo isso agora. Eu já vou puxar a nossa tela de react aqui no placar do jogo de hoje, né, pra gente falar um pouquinho. Eu tô gravando exatamente depois do jogo, cara, assim, eu tô elétrico ainda, né? Eu tô realmente muito empolgado com o que eu acabei de assistir. E vamos falar então, né, um resuminho aí sobre como foi essa partida que confirmou o título do Celtic de forma heróica, por que não dizer? Jogo disputado no Celtic Park em Glasgow, trazendo o contexto novamente. Hearts era o primeiro colocado, o Celtic era o segundo. Um empate na partida dava o título ao Hearts. Quem vencesse seria o campeão, esse era o contexto, e o Hearts, que não é campeão desde a temporada 59 em 1960, poderia quebrar esse jejum de 66 anos, um jejum do próprio clube, e também quebrar um tabu de nenhum clube ser campeão sem ser Celtic ou Rangers desde a temporada 1984-1985. Do lado do Celtic valia ser o maior campeão da história do futebol escocês e ultrapassar o Rangers como o maior campeão pela primeira vez em praticamente um século. E foi o que acabou acontecendo nessa partida de hoje. Então vamos falar do jogo. O jogo tinha uma carga emocional muito pesada, dava para sentir os dois times ali bastante tensos. É um jogo muito estudado, muito estratégico. Qualquer erro pode te custar o resultado, e foi isso que acabou acontecendo na reta final do primeiro tempo. Vou falar especificamente mais sobre os lances dos gols aqui e alguma coisa ou outra que tenha chamado mais atenção, que tenha sido mais importante ao longo da partida. Um escanteio a favor do Hearts, bola jogada para dentro da área e o Lawrence Shaughland faz o gol da equipe de Edimburgo, abre o placar. Ele que é o camisa 9, capitão, referência do time, é um cara que é nascido em Glasgow, tá? E curiosamente estava jogando contra um time da sua cidade natal nessa grande decisão, entre aspas. Ele faz o gol, confirma, né, a sua artilharia dentro do clube, não virou o artilheiro da temporada. A gente pode até mostrar daqui a pouco quem foi. Tinha uma disputa, né, para ver entre ele e o Benjamin Nygren, né, o jogador sueco do Celtic, que também estava nessa disputa para ver qual dos dois faria mais gols. E aí o Shaughland então abre o placar já na reta final do primeiro tempo e a tensão tomou conta do Celtic Park, mas não durou muito, porque 3 minutos depois, uma jogada pela lateral esquerda do Celtic, veio um cruzamento para a área, a bola desvia na mão do jogador do Hearts e o árbitro na hora confirma o pênalti. Ele nem vai titubear, na hora ele já aponta a marca da cal, ainda vai pro VAR, mas ele com muita segurança marca e ficou muito nítido que de fato a bola tocou na mão do atleta do Hearts, e com isso eles tinham a chance do empate, que foi convertido pelo Arne Engels, que é um cara bastante importante aí desse time do Celtic. Bateu com muita segurança, mas foi muito bem o Slovov, né, o goleiro do Hearts,
caiu pro lado certo, a bola passa exatamente embaixo do braço dele e vai parar no fundo da caixinha, 1-1, e finalizava assim o primeiro tempo. A gente volta para a segunda etapa, com o jogo tomando ali um contorno de muita tensão, o Celtic precisando do gol a todo custo. O tempo foi passando, a gente teve bola na trave do Iheanacho, até chegar mais pro final do jogo, já aos 41 minutos da segunda etapa, aos 86 do jogo em geral, e uma trama feita pelo lado esquerdo, que os jogadores acham um cruzamento ali pra dentro da área com o Daisen Maeda, cara, jogador japonês que vai estar aí na Copa do Mundo. Ele chega dividindo a bola com o Slovo e consegue vencer o goleiro alemão para tocar a bola pro fundo do gol e fazer o gol da virada, que o árbitro não confirmou de primeira, porque o Bandeira, o auxiliar lá embaixo, marcou o impedimento. O árbitro, então, esperou a confirmação do árbitro de vídeo para ver se tinha, de repente, alguma penalidade, que não tinha coisa nenhuma, e aí o Celtic Park explodiu, galera. Só que aí a atenção estava invertida. Agora era a vez do torcedor do Celtic ficar tenso, fechar a casinha, não deixar passar nada, e o Hearts precisava do gol a todo custo, foi pra cima com tudo, tentou, jogou bola pra área, fez o chuveirinho, os jogadores começaram a se peitar, a se bicar, o árbitro deu cartão amarelo, o jogo ficou bem dividido na reta final, todo mundo partindo pra cima um do outro, até que o Slovo vai pra dentro da área pra tentar fazer o gol, né? O goleirão do Hearts deixa a meta totalmente aberta, e aí o contra-ataque, o Callum Osmond sai sozinho para finalizar a temporada do futebol escocês de uma forma completamente insana, galera. O cara sai com o gol aberto para simplesmente rolar a bola pro fundo do gol, e aí o torcedor invade o gramado, o árbitro fecha a conta e não tem tempo para mais nada. O Celtic alcança o seu título, galera, e com isso, com esse resultado do placar de 3-1, a tabela da Liga Escocesa ficou então da seguinte forma. Vamos dar uma olhada aqui, esse é o site oficial da Scottish Premiership, da Liga Escocesa. O Celtic na primeira colocação com 26 vitórias em 38 jogos, 4 empates, 8 derrotas, 73 gols marcados, 41 gols sofridos, o que deu a eles um saldo de gols de 32 positivo e 82 pontos, então, superando justamente os 80 pontos aqui embaixo, né? Então, do Hearts, como a gente pode reparar, que chegou a essa marca depois de ter vencido 24 vezes, ter empatado 8 vezes e ter sido derrotado 6. O clube da capital marcou 67 gols, sofreu 34 e ficou com um saldo de gols de 33 positivo, galera. E a gente pode ver, né? De fato, assim, os caras fizeram uma campanha impecável. Para você ser campeão escocês, galera, você tem que fazer uma campanha impecável, porque você vai estar competindo com dois gigantes que são Rangers e Celtic, né? É bem verdade que o Rangers não passa a melhor das suas fases há alguns anos, mas você está enfrentando o Celtic, que se torna o pentacampeão, que chega, salvo engano, a 14 títulos nos últimos 15 anos, é uma hegemonia completa, não tem nem o que ver, então você não pode ter a menor falha, cara, não pode falhar. E infelizmente eu acho que o Hearts acabou cometendo, né, algumas falhas na reta final, deixou pontos pelo caminho que não podia, porque você está disputando contra o maior time do país. E vejam, né, eles ainda conseguiram terminar o campeonato, vamos voltar aqui para a tela com a tabela, terminaram o campeonato sendo o time que menos vezes foi derrotado, aqui junto até curiosamente com o próprio Rangers, foi o time que sofreu menos gols, né? Um sistema defensivo muito, muito interessante desse time do Hearts, mas não serviu para muita coisa em termos de título, não é mesmo? Vamos passar para a imagem aqui do lado. Essa é a taça aí do Campeonato Escocês, que fica então na mão do Celtic. Aqui é uma imagenzinha só para poder ilustrar. E aqui então o Instagram da equipe do Celtic, né? Com a imagem já celebrando o título da equipe de Glasgow, os Hoops, né, chegando a essa 56ª conquista, beleza, galera? Aqui uma outra arte também muito bonita, e aqui já nosso comentário também, né, o canal Camisa 5 deixando a sua palavra aí de apoio, seus parabéns para o torcedor do Celtic. E assim, realmente foi uma temporada muito curiosa, o Celtic chegar a esse título chama bastante atenção. Eu vou puxar uma outra tela que é a seguinte, né, essa aqui é a lista dos treinadores do Celtic, beleza, galera?
E falando um pouquinho sobre temporada, né? O Celtic começa com o Brendan Rodgers ainda no comando, beleza? Ele que é um treinador aí histórico, né? Também já treinou Liverpool e tudo mais. O Rodgers tinha sido parte importante dos últimos títulos da equipe do Celtic. Trabalho que ele recebeu, vamos dizer assim, que ele herdou ou sucedeu do Ange Postecoglou, né? O técnico australiano, que também foi muito bem lá na equipe de Glasgow. E aí o Rodgers sai. O Celtic não começa bem a temporada, começa de uma forma bastante turbulenta. Ele é demitido, né, aqui em outubro de 2025 e para o lugar dele contratam o Martin O'Neill, que é um cara histórico no clube, que já tinha trabalhado, já tem passagens de título, né? Um cara muito marcante no início dos anos 2000, salvo engano já vinha desde os anos 90. Enfim, um cara que tem um trabalho muito, muito atrelado à história dele ao clube. Então trouxeram ele para poder meio que tampar um buraco, assim, vamos dizer, né? Para ser ali um cara, para ser um suplente até acharem um treinador. E aí contrataram o Wilfried Nancy, técnico francês, em dezembro de 2025. O cara simplesmente não foi nada bem. Demitiram o Wilfried Nancy, contrataram o Martin O'Neill novamente em janeiro. A missão era muito difícil, o Hearts caminhava passos largos ali para poder chegar a esse título, né? Rodada após rodada, o Celtic tropeçando, perdendo jogos que geralmente não perde, mas aí o time tem uma arrancada absurda na reta final da Scottish Premiership e chega então a esse título, galera. Realmente um momento marcante. Como eu disse no início do vídeo para vocês, o Celtic então agora é o maior campeão do país, que não acontecia desde a década de 20 do século passado, quando os Rangers superaram o Celtic e passaram a ser, por durante quase um século, o clube com mais títulos da Liga Escocesa, né? O Celtic não conseguia superar o seu rival e agora, finalmente, na conclusão dessa temporada 2025-2026, volta a ser o clube mais vezes campeão do país, deixando o seu rival para trás. Era uma margem muito grande, parecia ser muito difícil de alcançar, e com muito trabalho, muita dedicação ao longo de anos, o Celtic volta então a ocupar esse posto de time mais vezes campeão do país. E mais uma informação legal é que na próxima temporada o Celtic completa os seus 60 anos do título da Champions League. Galera, eu já falei isso no vídeo passado também. O Celtic é o primeiro clube britânico a levantar a taça da Champions, não foi nenhum clube inglês, e esse título vai ser comemorado os 60 anos dele na próxima temporada. Eles que vão usar até inclusive um uniforme especial, né, por conta disso. E vão entrar nessa temporada então celebrando o título que é o maior da história do futebol escocês, a Champions League, sendo o clube mais vezes campeão do país. Então realmente é um roteiro impressionante, o jogo foi incrível. Fica aqui os meus parabéns a toda a torcida do Celtic. Tô usando aqui uma camisa também que é muito especial, que é do centenário do Celtic, né? Essa camisa aqui celebra os 100 anos do clube lá em 1988, que foi uma campanha de título escocês, inclusive, uma campanha importante àquela altura, e tem alguma relação aqui, né? Questão de centenário, a gente mais uma vez vendo quase um centenário do Celtic, longe desse posto de mais vezes campeão do país, e agora então retomando essa posição, beleza? E só mais uma informação que eu acho que é interessante a gente falar, eu vou até de repente puxar a tela da tabela novamente para a galera, que tá aqui a telinha de React. O Celtic, ele não desempenhou tão bem nos confrontos direto, né, galera? Assim, o Hearts até esse jogo de hoje não tinha sido derrotado pelo Celtic, cara. Realmente é impressionante. Tinham sido 2 vitórias para o Hearts e 1 empate, beleza? E também o mesmo se aplica para o Rangers, né? O Celtic na temporada regular não tinha vencido o seu rival, foram 2 derrotas, 2 empates e 1 derrota. Veio a vencer o Rangers agora nessa segunda etapa, mais uma vez explicando para quem eventualmente não viu o primeiro vídeo. O Celtic, ou melhor, o campeonato escocês ele é dividido em 2 etapas, né? São 12 clubes, então o Celtic, por exemplo, joga 3 vezes contra cada um dos seus adversários, o que vai totalizar 33 partidas. Depois o campeonato ele é fracionado em 2 grupos, o grupo A e o grupo B, né? O grupo A do primeiro ao 6º colocado e o grupo B do 7º ao 12º.
E aí, justamente, eles jogam mais 5 partidas para poder totalizar 38 jogos ao longo da temporada. Então é por isso que, a depender da combinação de resultados, de quem ficar em cada grupo, você pode jogar 4 vezes contra o seu adversário, que foi o que aconteceu entre Celtic e Hearts. As 3 primeiras partidas da temporada regular, todas praticamente a favor do Hearts, com 2 vitórias e 1 empate. E agora, então, na última rodada, o Celtic deixou a cartada final para vencer o time de Edimburgo e se sagrar campeão. Galera, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo insano, cara. Eu realmente fiquei assim, de pé aqui assistindo a partida. Eu tava muito, muito emocionado, imaginando o que poderia acontecer, qualquer um dos lados que fosse campeão. Seria uma história incrível para poder contar e trazer aqui para vocês. Parabéns ao torcedor do Celtic, parabéns especialmente também ao torcedor do Hearts pela campanha que vocês fizeram. O futebol não é feito só de títulos, cara, ele é feito de histórias. A gente não pode se contentar e comemorar somente quando o time é campeão, quando ergue a taça. Eu acho que o percurso, o caminho, ele é muito, muito importante. Eu tenho certeza que o torcedor do Hearts vai guardar com muito carinho essa temporada para sempre, que, aliás, pode vir a ser superada na próxima temporada, por que não? O elenco se mantendo, sendo reforçado, o trabalho continuando, esse título pode sim chegar. Eles mostraram que isso é possível, mas, enfim, meus parabéns pela campanha, que finaliza de uma forma não esperada para vocês, né? Mas enfim, tem que guardar com muito carinho no coração, porque foi um momento de muito esforço, de muita união da equipe, que quase conquistou o título. Me contem nos comentários o que vocês acharam do jogo, do título do Celtic. Eu vou ficando por aqui, não deixem de ver os últimos vídeos do canal também. Um forte abraço para vocês, galera, valeu e falou!